Bom dia, graça e paz, bom dia, quanto tempo, vamos entrando, vamos chamando o pessoal para a gente iniciar esse devocional maravilhoso com as mulheres da Bíblia. Graça e paz, bom dia, mais uma semana iniciando para a glória de Deus. Amém, mulheres? Ó, vai pegando aí seu livro devocional. Na verdade, não é um livro devocional, né? A gente vai fazer dele um livro devocional. Ele é um livro mais de estudo e a gente vai fazer do nosso devocional. Muito a gente vai aprender com essas mulheres aqui. Bora aprender com as mulheres da Bíblia a ser mulheres no tempo do fim. Nós estamos vivendo tempos tão importantes, né, mulheres? Enquanto vocês vão chegando aí, vai enviando esse aviãozinho, vai mandando aviãozinho aí para as pessoas que ainda não chegaram, tá bom? Pra gente poder começar, vamos lá? Manda aí pelo menos para 10, tá bom? Pelo menos. Vamos lá chamar elas? Isso, foi. Eu já mandei aqui. Pra gente orar e já iniciar, pra gente também não ficar com muito tempo aqui, não é? Mas eu quero, antes da gente já iniciar aqui com essa oração, eu quero te agradecer, Anne. A Anne tá aí, agradecer pela ativação, quero agradecer a Sol. Bom dia, Sol! Amigas tão queridas que me ativam sempre a estar aqui. Eu quero ser grata, quero iniciar esse devocional de hoje sendo grata a vocês. Por me ativar, por me impulsionar. Obrigada, minha querida. Muito obrigada, viu? Ó, a Anne tá falando aí que sente saudade, né, dos devocionais, é isso? Que saudade! Eu também sinto muita saudade. Mas a gente precisa esperar sempre a direção, né? O pai falava, vai, agora, é agora. Eu quero agradecer. E aí o Senhor me deu essa direção semana passada, de nós iniciarmos a estudar sobre as mulheres da Bíblia. Nós estamos vivendo tempos tão sérios, tão importantes, e como é importante a gente saber como viver nesse tempo. E como aprender a ser uma mulher no tempo do fim, se não com as mulheres que estão aqui registradas, mulheres da Bíblia. Amém? Então, eu já quero te ativar. Se você tem esse livro, que ele é muito acessível o valor dele, né? Eu comprei, você não precisa comprar, você não é obrigado, mas se você quiser, eu comprei, a gente encontra na livraria Famílias Cristãs, tá bom? E é maravilhoso, então eu quero te ativar, você está aqui comigo e a gente aprender juntas a sermos mulheres nesse tempo do fim, com as mulheres da Bíblia. Vamos orar para a gente não ficar com muita delonga e já começar com tudo? Vamos? Vamos chamar a presença do Abba? Vamos chamar a presença do nosso mestre maior, aquele que nos ensina? Simbora. Abba, bom dia. Bom dia, Abba querido. Bom dia, Salvador. Bom dia. Bom dia, Espírito Santo. Consolador, amigo presente, conselheiro maravilhoso. Bom dia. Aqui estamos na tua presença para te agradecer por mais um dia de vida, te agradecer por tudo que o Senhor fez, te agradecer por tudo que o Senhor ainda vai fazer, te agradecer por essa oportunidade de nós estarmos aqui reunidos em teu nome para aprender mais de ti. Nós queremos colocar o nosso dia já na tua presença, queremos entregar o nosso dia e queremos te dizer, eis-nos aqui para esse dia. Nos envia para esse dia. Nós queremos sim, queremos fazer parte de tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Queremos sim ser aqueles que vão fazer a diferença e que estão disponíveis para ser usado. Envia-nos, envia-me a mim. Diga isso ao Senhor. Senhor, envia-me para esse dia, para que eu possa ser sal, para que eu possa ser luz, para que eu possa ensinar, mas que eu também aprenda nesse dia. Eu estou disponível. Abba, nós te pedimos, dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito.
Nós estamos iniciando mais uma série, uma jornada de devocional. E como o nosso coração deseja aprender com a Tua palavra. E com a Tua palavra nós temos exemplos. Então nós queremos extrair exemplos com cada uma dessas mulheres. Com cada uma dessas mulheres. Para os nossos dias, para que a gente possa se mover no dia chamado hoje, que é um tempo que também nós conhecemos como tempo dos dias do fim, o tempo do fim, e nós te pedimos, nos ensina com o exemplo dessas mulheres, a sermos mulheres nesse tempo, que são mulheres de Deus. Eu te peço em nome de Jesus, cuida dos nossos enquanto aqui nós estamos, que a Tua paz encontre lugar no nosso coração, que a Tua paz encontre lugar de repouso, de morada no nosso coração. Em nome de Jesus, nós lançamos fora, lançamos por terra tudo aquilo que nos traz dor. Eu denuncio agora toda a dor que você está sentindo, toda a dor excessiva, toda a pressão na cabeça, eu denuncio agora em nome de Jesus. Repreendo, expulso, sai agora e não volte mais, em nome de Jesus. Toda opressão das trevas, todo desconforto, eu quero denunciar agora. Eu denuncio todo o roubo das trevas, eu denuncio agora. Você não tem autorização, Satanás e seus demônios, para tocar em nenhum de nós que aqui estamos. Eu te denuncio agora, sai agora e não volte mais. Em nome de Jesus, nós declaramos a cura do Senhor, a liberação e libertação do céu sobre nós, agora, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Glória a Deus, aleluias. Olha só, pega aí o seu livro devocional, a gente está começando aqui, amém? Esse livro devocional, ele é um livro, eu quero falar dele rapidinho para você, na verdade não é um livro devocional, ele é um livro de estudo. Eu falo devocional porque eu amo devocional, né? Ele é um livro de estudo sobre as mulheres da Bíblia, e aqui tem 72 mulheres. Nós vamos falar sobre essas 72 mulheres. E dentro desse livro tem mulheres extraordinárias que foram mulheres de Deus? Tem. Dentro desse livro tem esposas, tem mães, tem jovens, tem. Que foram mulheres extraordinárias por um tempo específico. Mas também tem muitas mulheres aqui que foram mulheres que elas não acreditaram em Deus. Foram mulheres que elas falharam com Deus. Aqui nós vamos encontrar mulheres também que elas não tinham fé em Deus, não tinham seus corações rendidos. Então eu achei interessantíssimo esse livro, porque no tempo que nós estamos vivendo hoje, a gente vê tudo isso, né? Então, nessa jornada que nós vamos estar aqui toda segunda e quarta-feira, às 7 da manhã, e eu estava pensando que talvez a gente precise pelo menos mais um dia, porque afinal de contas são 72 mulheres. E aí eu quero falar bem rapidinho pra gente iniciar, tá bom? Tem mulheres também que não fizeram a diferença porque elas creram em Deus, né? E que ficaram registradas na história porque elas não criam em Deus, porque elas foram pedra de tropeço, porque elas adoravam outros deuses. E sempre, eu quero te dizer uma coisa, esse é o meu lema, tá? Que quando a gente acorda e sai pro dia, a gente sempre sai para ensinar e para aprender. Ou para aprender e para ensinar, sempre, isso faz parte da nossa vida. Então a gente sempre está aprendendo. E essas mulheres, que elas estão aqui, não tem, assim, a gente não vai falar de muitas também, eu não olhei todas, tá? Eu tô olhando, vou estudar uma a uma com você. E hoje a gente vai falar sobre Abigail. Mas o que eu quero te dizer? A gente aprende também. Então a gente vai aprender, até mesmo com essas mulheres, por exemplo, uma delas que aqui o livro ele fala para nós, e que é muito conhecida, é Jezabel, né? E a gente vai falar, a gente vai estudar sobre essa mulher. Quem foi essa mulher? Para que a gente possa aprender e extrair coisas, para que a gente possa crescer em fé e em sabedoria. Amém? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre Abigail, é a primeira mulher desse livro. O livro, nós estamos na página 13, tá? E a base de estudo de Abigail, que a gente vai falar aqui, tá lá em 1 Samuel. Se você quiser abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, se você ainda não tem o livro, se você tem o livro, você vai ver aí, né? Que a base é 1 Samuel capítulo 25,
tá bom? E o texto, todo o texto que fala da história de Abigail é do versículo 2 ao versículo 42, tá? Só que o nosso texto-chave, eu vou colocar aqui, ó, a nossa base devocional, e aí eu quero te ativar, tá? É legal você ter o livro, porque você, quando vai fazer o seu devocional, Deus vai falando com você, você vai escrever no seu livro, né? Você acaba escrevendo no seu livro. E ter também um caderno, é legal para você fazer as suas anotações, tá bom? Então, tem aí lápis, papel, caneta e Bíblia, claro. Bíblia não pode faltar, tá bom? Porque a gente vai precisar também. A minha Bíblia que eu vou usar aqui é a nova tradução, a nova versão transformadora, tá bom? Para que você possa saber aí, mas a versão ela só muda algumas palavras, tá? Vamos lá? E a gente vai à leitura primeiro e depois a gente vai falar sobre essa mulher, tá bom? Então, por que eu não vou ler agora diretamente na Bíblia? Porque senão nós não vamos ter muito tempo. A nossa leitura para estudar sobre Abigail é 1 Samuel, capítulo 25, do versículo 2 ao 42. Mas o nosso versículo-chave tá lá no versículo 3, tá bom? De 1 Samuel, capítulo 25, versículo 3. Esse é o nosso versículo-chave, essa é a nossa base devocional, tá? Diz assim: e era o nome deste homem Nabal, o nome de sua mulher Abigail, e era a mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. Aqui você vai observar que quando a gente pega essa base devocional sobre Abigail, você vai ver que não se fala só dela. E toda a história, eu já quero te dizer uma coisa, toda mulher, ela entra na história, ela faz história, mas sempre vai ter pessoas participando, viu? Porque o Senhor, quando Ele nos criou para que a gente vivesse em comunidade, para que a gente vivesse no coletivo. O Senhor, quando Ele nos criou para que a gente fizéssemos história, né? Junto dentro de um contexto com outras pessoas. Então você observa aqui que a gente já vai falar sobre o que? A primeira mulher que nós vamos aprender hoje, dia 14 de novembro, é sobre Abigail, uma esposa. A gente vai começar falando sobre Abigail, esposa. E por que eu tô falando sobre a história? Que sempre vai ter alguém inserido. Eu achei tão extraordinário quando eu tava meditando, estudando e escrevendo algumas coisas aqui para que a gente pudesse compartilhar junto naquilo que o Senhor me falou. O Senhor já me disse assim: vocês vão começar com uma esposa. Você sabe que quando a gente fala de mulheres no tempo do fim, a gente precisa entender que quem nós somos, quem nós representamos como mulheres na Terra. Mulheres na Terra, elas representam a noiva do Cordeiro, a igreja de Jesus. O homem tem a representatividade, não porque eu tô falando, porque a Bíblia fala sobre isso, tá bom? O homem, ele representa, no matrimônio, ele representa Cristo. Assim como Cristo e a igreja, assim é marido e esposa. E o Senhor me falou isso, eu falei, meu Deus, a gente vai começar com uma esposa. A gente vai começar a falar, aprender com Abigail, como Abigail foi uma mulher sendo esposa da Bíblia, sendo uma mulher que foi extraordinária, que foi fantástica, para que a gente possa aprender hoje a ser essa mulher, a ser essa esposa. Olha só, a gente vai para a leitura para depois a gente destrinchar isso daqui, mas pode ser que a gente vai parando, tá? Porque você sabe como é que é. Quem me conhece sabe como é que eu sou. E me ajuda na hora. Olha a hora. Cadê meus relógios? Cadê? Eu ainda não ganhei um relógio de mesa e nem comprei ainda. Olha só, pega o seu livro, nós estamos no livro Mulheres da Bíblia, tá bom? Diz assim, vamos lá, na leitura. Parece que os casamentos entre pessoas extremamente difíceis, extremamente diferentes, também eram arranjados em outras épocas. Temos um exemplo disso no casamento de Nabal com Abigail. Nabal era um homem muito rico, mas extremamente indócil, rude, selvagem, de pouco discernimento e dado a todo tipo de excessos. Enquanto Abigail era uma mulher bonita e criteriosa, com bom senso moral correto.
Você pode estar se perguntando, como essa mulher poderia aceitar um homem assim? Para compreender, basta lembrar que, naquela época, as mulheres não eram consultadas antes de serem oferecidas como esposas. Para nós, basta mencionar Lia em seu casamento com Jacó. Podemos supor que o caso de Abigail foi semelhante. Não é muito provável que Abigail tivesse uma vida muito plácida com esse homem, ou que houvesse muita compreensão de sua parte nos assuntos da casa, ou em seus relacionamentos pessoais. Eu quero fazer uma pausa aqui, tá bom? Para que a gente possa discorrer e ir tratando junto. Quando você olha para esse relato do livro, você vai ver que casamentos entre pessoas diferentes e extremamente diferentes era comum, não é? A gente para observar que relacionamento entre pessoas diferentes não é só normal e comum, né? Na atualidade, também foi no passado. Quando você para observar essa história, você vai ver que isso é para a gente parar, para chamar atenção. Por que eu quero chamar sua atenção para casamento entre pessoas extremamente diferentes? Casamento com pessoas extremamente opostas. Porque hoje a gente para observar que é muito comum as pessoas elas entrarem dentro do matrimônio, elas entrarem no casamento e passado-se um tempo, né? Vamos colocar aí 2 anos. Eu falo isso porque eu me relaciono com pessoas que já aconteceram isso. Relacionamentos de 5 anos de matrimônio, 10 anos de matrimônio e acabou se findando. Por quê? Porque é difícil, porque nós somos muito diferentes, porque não deu certo, porque o amor acabou, porque... E tantas coisas que vêm, né? Tantas desculpas, ou tantos... Para alguns é desculpa, mas para outros é tantos, como que eu diria? Argumentos. Não, eu tenho argumento, eu tenho motivo, eu tenho causa. Então, eu quero que você pare para pensar que as mulheres da Bíblia, ela tem muito a nos ensinar, e Abigail, ela nos ensina muito a ser uma esposa no tempo do fim, a ser uma esposa nesse século que nós estamos vivendo. Você observa que o livro, ele nos dá esse exemplo, né? Ele fala que toda a história de Abigail, por isso que a gente não vai entrar lá em 1 Samuel, capítulo 25, ler diretamente na Bíblia, porque o livro ele conta toda a história aqui de Abigail. E você vai ver que Abigail, esse texto, ele fala sobre o casamento dela. Como que era o casamento de Abigail? A Bíblia declara que Abigail, ela era uma mulher muito bonita. Ela era uma mulher bonita e inteligente. Mas antes dela ser bonita, a Bíblia relata que ela era inteligente. Nesse mesmo texto, você vai ver que ele fala sobre como era o marido dela. O marido dela era riquíssimo. A Bíblia fala que Nabal, ele era riquíssimo, mas ele era um homem grosseiro. Ele era um homem dócil. Ele era um homem rude. E aqui no meu livro ele coloca até como selvagem, né? Ele era um homem que não tinha discernimento. Você percebe que nós estamos aprendendo com Abigail, e se você for parar para observar, quantas de nós não passamos por isso? Quantas de nós não temos um relacionamento com... E você vai ticando aí, né? Como que é o seu marido? Aqui a Bíblia ela descreve Nabal, o marido de Abigail, uma mulher, uma esposa, né? A palavra fala para nós que ele era um homem dado a todo tipo de excessos. Ele era um homem que não conversava com ninguém, ele não ouvia ninguém. Ele era um homem que ele não tinha, sabe, aquela humildade para ouvir as pessoas. Ele era esse tipo de homem. E nós vemos aqui também que ele dá a descrição de como era Abigail. Abigail, ela era uma mulher criteriosa. O que é ser uma mulher criteriosa? É ser uma mulher segura. Ser criteriosa é ser uma mulher honesta. Não é? Ela era honesta em tudo aquilo que ela fazia, tudo aquilo que dizia a respeito dela. Abigail, ela era uma mulher... Quem puder, escreve para mim aí, ó. Mulheres da Bíblia. Aí você coloca um espacinho, coloca Abigail, tá bom? Eu quero
deixar fixado o seu comentário aí, para quem estiver chegando saber do que a gente está falando, tá bom? Hoje a gente está fazendo um devocional aqui sobre mulheres da Bíblia. E hoje a gente está falando sobre Abigail. Hoje a gente está falando sobre uma esposa. E hoje a gente para observar que hoje a gente vive muito isso nos nossos relacionamentos. Hoje tem casamento se dissipando porque o casamento é entre pessoas extremamente diferentes. E a gente vai falar sobre isso, a gente está falando sobre isso. Então, quando a gente volta aqui para falar de Abigail, o livro nos demonstra que Abigail ela era uma mulher criteriosa. Uma mulher criteriosa é uma mulher que ela é segura de si. Para mim, a Abigail, quem era ela? Peraí. Abigail, ela era uma mulher... Abigail, ela era uma mulher... Obrigada, gente. Vocês são top das galáxias. Muito obrigada. Abigail, ela era uma mulher que ela... Obrigada, Sô. Obrigado, Kátia. Obrigado, Menezes. Obrigado. Muito obrigada. Abigail, ela era uma mulher que ela era segura de si. Ela sabia quem era ela, né? Ela era uma mulher que ela era honesta em tudo aquilo que ela fazia. Só que hoje eu quero também destacar que a Bíblia fala que ela era uma mulher bonita. Hoje a gente vai falar sobre 3 características fortes de Abigail aí, né? A gente vai falar 3 características fortes de uma mulher que era esposa. E eu quero que você pense em Abigail, mas trazendo para a tua vida hoje como mulher. E até associando se você tiver um relacionamento que é difícil por você estar casada com uma pessoa que é extremamente diferente de você. É possível? É possível. Porque a Abigail nos mostra que é possível. Não é? Hoje a gente vem falar aqui, eu quero fixar isso muito, que a gente precisa aprender a ser mulheres no tempo do fim. A Bíblia nos declara que no tempo do fim a fé de muitos vai se esfriar. E o Senhor ainda pergunta para os seus discípulos: acaso haverá fé na terra quando o Filho do Homem vier? Nós temos que permanecer firmes. E a nossa fé, como que ela é demonstrada? Com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos, com os princípios que nós preservamos. É disso que nós vamos falar hoje. Então, eu queria que você pensasse também que a Bíblia ela declara que a Abigail ela era uma mulher que ela tinha o senso moral correto. Ela era uma mulher que ela tinha um sentimento, sabe, que condizia com aquilo que ela cria. Ela tinha sentimentos que tinha coerência com aquilo que ela falava. Entende? Então nós precisamos compreender que o que era o marido dela não determina ela. E você percebe também dentro da história de Abigail que Abigail ela não era o que ela era por causa do marido. Ela tinha uma identidade definida. Eu queria que você pensasse comigo aqui também sobre o que o livro ele traz para nós. Ele fala assim, olha, você pode estar se perguntando como essa mulher poderia aceitar um homem assim? Como? Como que essa mulher poderia aceitar um homem assim? Eu queria que você anotasse aí do lado do seu livro, Malaquias, capítulo 2, tá bom? Aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia junto comigo, para que você possa entender, porque você deve estar perguntando como que essa mulher poderia aceitar. Porque o texto do nosso livro, se você está com o livro, você vai ver aí, ele está fazendo uma afirmação. Você pode estar se perguntando como que essa mulher poderia aceitar um homem assim. Como que essa mulher convive com um homem desse jeito? A gente vai ter a resposta lá em Malaquias, capítulo 2, versículo 14. Nós vamos ler o versículo 14 até o 16, tá bom? Diz assim, olha. E ainda perguntam por quê? Porque o Senhor foi testemunha. Olha que coisa mais linda. Porque o Senhor foi testemunha dos votos que você e a sua esposa fizeram quando jovens. Mas você foi infiel, embora ela tenha continuado a ser companheira, a esposa a qual você fez seus votos de casamento. Verso 15. Acaso o Senhor não fez um só com sua esposa? O corpo e em espírito vocês pertencem a ele? E o que ele quer? Dessa união quer filhos dedicados a ele.
Portanto, guardem seu coração, permaneçam fiéis à esposa de sua mocidade. Pois eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Divorciar-se de sua esposa é cobri-la de crueldade, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardem o seu coração, não sejam infiéis. Por que que essa mulher, meu Deus do céu, ela pôde suportar, ela pôde aceitar um homem assim? Você viu que Malaquias ele nos responde? Porque o Senhor foi testemunha dos votos que eles fizeram no matrimônio. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje é muito sério a gente parar para pensar sobre essas questões que a gente para observar sobre casamento. E algumas mulheres, elas têm vivido, como que eu posso dizer, muito infelizes por causa do relacionamento matrimonial. E o Senhor, ele fala lá em 1 Coríntios 7, que o Senhor não nos chamou para viver em conflito. O Senhor nos chamou para viver em paz. Porém, se você não tiver paz com você mesmo, como você vai ter paz com as pessoas? É por isso que muitas mulheres, elas têm aberto mão daquilo que é princípio, daquilo que o Senhor ama. O casamento, ele é um projeto de Deus. A gente falar de Abigail é falar de uma esposa que ela era decidida a ser fiel. Falar de Abigail é falar de uma esposa que era bonita, que era inteligente, que era criteriosa, que era corajosa, que era pacificadora. Falar de Abigail é falar de uma mulher que ela tinha princípios. E ela entendia os princípios. Nós precisamos nesse tempo, mulher, falar sobre princípios. E princípio está totalmente relacionado com obediência. E a nossa vida, ela não pode estar, a nossa felicidade, a nossa vida, ela não pode estar, como que eu diria assim, dependente de uma pessoa, dependente do seu marido. A Bíblia, ela relata para nós, o nosso estudo de Abigail hoje, ela relata como era Nabal. Nabal, ele era um homem selvagem, era um homem que não conversava com ninguém, ele não parava para ouvir ninguém, ele era um homem grosseiro, ele era um homem que, se você for parar para analisar, ele era um homem, e a Bíblia declara isso, que por ele ser rico, ele se achava ao máximo, ele tinha bens, ele não tinha preocupação com nada, ele tinha servos. Abigail, por ter um marido que era rico, provavelmente ela tinha uma vida muito tranquila, não é verdade? E muitas pessoas poderiam associar assim, mas ela continuava porque o marido dela dava com uma condição boa para ela. Não, a Bíblia não fala isso em nenhum momento. Infelizmente as mulheres, elas são hoje taxadas, né, de interesseiras por causa disso. Mas não, as pessoas têm que te conhecer pelo teu princípio. É claro que há casos e casos, a gente não pode aqui generalizar de nenhum dos lados, né? Mas as pessoas que nos conhecem, elas vão falar de nós. As pessoas que nos conhecem, elas vão relatar sobre nós, assim como a Bíblia relata sobre Abigail. Deixa eu te falar, nós estamos falando de mulheres da Bíblia, mulheres que estão registradas na Bíblia. Mulheres no tempo do fim é uma mulher que vai estar registrando a sua história no coração dos seus maridos, no coração dos seus filhos. Mulheres no tempo do fim são mulheres que estão pegando exemplos de mulheres da Bíblia e fazendo história nesse tempo, nessa geração. Se você for parar para observar Abigail aqui, e a resposta é como essa mulher pôde suportar um homem assim, é porque ela tinha princípios e ela sabia que no momento de um matrimônio, a principal testemunha era Deus. Foi Deus. Você vê que ele fala aqui, o próprio livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 14, ele fala, e ainda perguntam por quê? Porque o Senhor foi testemunha dos votos que você e a sua esposa fizeram quando vocês eram jovens. Vocês já viram nos casamentos hoje, geralmente entre uma criança ou um idoso, né? Dizendo com uma plaquinha, Jesus convidado de honra da festa, convidado de honra desse matrimônio. Deixa eu te falar, mesmo sem essa plaquinha, Jesus, ele já é a principal testemunha. Deus, ele já é a principal testemunha de um matrimônio. Então, eu quero levar você a construir dentro de você que o matrimônio, a principal testemunha desse matrimônio não foi o cerimonialista,
ou o pastor, ou o padre que fez o seu casamento. A principal testemunha não foi seus pais, a principal testemunha não foi os seus padrinhos, a principal testemunha não foi toda a igreja ou os convidados, não. Foi o Senhor. E a palavra fala que Ele os fez de ambos uma só carne. Entende? Você vai ver aqui que o livro ainda, ele fala assim para nós, olha, naquela época as mulheres não eram consultadas antes de serem oferecidas ao matrimônio. Naquela época as mulheres, elas não eram consultadas. As mulheres, os casamentos eram arranjados, certo? Então provavelmente Abigail, ela não pôde escolher o marido. Nesse tempo que nós estamos vivendo, nós escolhemos. Nós podemos escolher. Então você vai trazer para a tua vida uma pessoa que é extremamente diferente de você, se você quiser. Então hoje, o que está acontecendo com muitas mulheres? Elas estão entrando em relacionamentos matrimonial por causa da carência, por causa de uma necessidade, porque elas estão se sentindo sozinhas, porque elas querem ter alguém para chamar de seu, entende? E você vai observar que Abigail, ela era uma mulher, a Bíblia fala que ela era uma mulher inteligente. E ela era uma mulher bonita. E eu fiz uma anotação aqui que eu acho interessante a gente falar, porque uma mulher bonita, ela precisa entender que ela deve amar a si. Ela deve se amar primeiro. Ela deve cuidar de si antes, para depois cuidar dos demais. Então, a Bíblia, quando ela fala que Abigail ela era uma mulher inteligente, bonita, ela era uma mulher que ela se cuidava. Ela era uma mulher que ela tinha cuidado de si, né? Ela se amava. Você lembra, a gente não vai ler, mas você pode anotar aí, lá em Mateus capítulo 22, no versículo 37 a 39, fala que o primeiro mandamento é amar ao Senhor sobre todas as coisas, com toda a tua alma, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. E o segundo maior mandamento é tão importante quanto o primeiro, né? É você amar a si mesmo. E amar o teu próximo como a ti mesmo. Você não vai conseguir amar o próximo. Quem é o teu próximo? O teu marido, os teus filhos, os teus pais, os teus amigos, os teus vizinhos. Você não vai conseguir amar eles se você não se amar primeiro. Porque se você estiver se anulando para agradá-los, você não vai estar feliz. Entende? Você vai estar violando o segundo maior mandamento que Jesus disse lá em Mateus 22. O segundo maior mandamento é amar a si mesmo. Você precisa amar o teu próximo como a si mesmo. Se você não se ama, você não vai conseguir amar o seu próximo. E uma mulher bonita, quando a Bíblia fala sobre Abigail, e a Bíblia faz questão de relatar que ela era uma mulher bonita, você para observar que ela era uma mulher provavelmente que se cuidava. Não era uma mulher que tinha cuidado de si mesmo. E uma mulher, ela só é bonita, não é por causa do rosto, da formosura das roupas, das vestes, ou formosura de rosto, não. Uma beleza, ela nasce de dentro. Abigail, você vai observar quando ela conversa com Davi. Depois você pega e estude todo esse texto. Você vai ver que ela fala sobre Deus para Davi. Ela convence Davi a deixar a vingança. Abigail, ela era uma mulher que ela conseguiu conversar com Davi e conseguiu alcançar o respeito dele. Ela sabia quem ela sabia quem era Deus. Ela ministrou a palavra para Davi. Certo? Você entende o que eu tô falando? Você consegue entender? Vocês estão entendendo? Gente, tá tudo certo. Vocês estão tão parados aí. Vocês estão com uma cara, gente. Vocês estão estáticos. Vocês estão paralisados. O que tá acontecendo? Me fala aí, eu vou dar uma pausa. Quem conhece essa história? Quem já conhece? Aí, dá um sinal de vida, manda fumaça, um coração, um fogo, qualquer coisa. Parece que vocês estão meio dormindo hoje. Olha, me ajuda, gente. Me ajuda a pregar aí. Me ajuda a ministrar. Me ajuda. Olha só. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Cuidado como? Cuidado com a saúde, cuidado com a aparência, cuidado com as vestimentas. A gente precisa se cuidar. A gente não pode amar as pessoas mais que a nós mesmas. A gente não pode. A gente vai ver aqui que a Abigail também ela era uma mulher inteligente. A Abigail, ela era uma mulher que ela sabia
a responsabilidade dela. Abigail ela era uma mulher que ela construía o casamento dela com a sua inteligência. Eu queria, antes da gente continuar lendo aqui, eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí também, em Provérbios. Provérbios capítulo 14. Olha o que fala. Esse é um texto também que você já conhece muito bem, mas é importante a gente falar para que você possa entender por que a Bíblia fala que ela era uma mulher inteligente. Por que a Bíblia fala que ela era uma mulher prudente? Por que a Bíblia fala que ela era uma mulher que era bonita? Como eu já disse aqui, para você cuidar do seu marido, para você cuidar dos seus filhos, para você cuidar das outras pessoas, você precisa cuidar de você primeiro. Para você amar as outras pessoas, você precisa se amar primeiro. Você precisa ser segura. Lembra que eu falei aqui, o livro relata que ela é uma mulher criteriosa? Uma mulher criteriosa é uma mulher que ela dá valor, ela tem critérios. Sabe? Para ela defender alguma coisa, ela tem critérios. Ela não vai pela cabeça dos outros. Ela é uma mulher segura de si mesma, entende? Uma mulher criteriosa, ela é uma mulher que ela é honesta com tudo que ela faz. E lá em Provérbios capítulo 14, eu acho que você já conhece esse texto, fala no versículo 1, ele fala assim, olha: a mulher sábia edifica o lar, mas a insensata o destrói com as próprias mãos. Deixa eu te falar. A mulher sábia e a mulher insensata é a mesma mulher. Sabia disso? Esse texto não está falando de duas mulheres, ele está falando de uma mulher só. Ele está falando da condição de uma mulher. Uma mulher, quando ela é sábia, ela edifica a sua casa. Uma mulher, quando ela é insensata, ela destrói a sua casa. Ela mesma, com as próprias mãos. Então, a decisão de ser insensata ou de ser sábia ou de ser tola, de ser inteligente ou de ser imprudente, é escolha minha, escolha sua. E quando a Bíblia ela fala aqui em Provérbios 14, versículo 1, que a mulher sábia edifica a sua casa, ele está falando de uma esposa. Porque é a esposa que tem a autonomia de edificar a sua casa. Não está falando de simplesmente uma mulher, porque você como filha não tem a responsabilidade de edificar a tua casa, quem tem a responsabilidade é a sua mãe. A sua sogra, né? Sendo filha, se ela na condição de filha, ela não tinha condição de edificar a casa dela. Certo? Então, quando fala de uma mulher edificar a casa, está falando daquela que é a líder da casa. Quem é você? Você é a líder da casa. Olha só, lá em Provérbios 24, vai um pouquinho mais para frente. Eu quero que você leia comigo agora o versículo 3. Deixa eu anotar aqui. O versículo 3 de Provérbios 24, olha o que ele fala. Com a sabedoria se constrói a casa, e com a inteligência ela se firma. Quem era Abigail? Abigail era uma mulher inteligente e era uma mulher bonita. Então, Abigail, ela tinha entendimento que ela precisava ser uma mulher sábia. Ela era uma mulher sábia. E ela, com a sabedoria dela, ela estava construindo, edificando a casa dela. O que a Bíblia fala para nós aqui em Provérbios? Que é a sabedoria que edifica a casa. Mas o que consolida ela? O que firma uma casa? A inteligência. Aí a gente vai continuar falando sobre o que Abigail fez. O que a Abigail viveu. Você percebe que quando a palavra de Deus fala que a mulher tola, a mulher insensata, ela destrói com as próprias mãos? Porque ela é uma mulher que não tem inteligência. E Abigail, você vai ver que Abigail tinha inteligência. Olha, o livro ele fala assim para nós. Não é muito provável que Abigail tivesse uma vida muito plácida com esse homem. Não é provável que Abigail tivesse uma vida calma com esse homem. Meu Deus, quem nunca? Quem não passa umas lutas como essa? Não ergue a mão, não levanta o dedo. Olha, quem de nós, talvez todas nós não passamos dias de vida muito fácil. Não passamos, sabe, com a pessoa que estamos vivendo e que é totalmente diferente de nós ou extremamente diferente de nós. Muitas vezes não passamos dias calmos. Abigail, a Bíblia fala que o livro fala que não é provável. Não é muito provável que ela tinha vida tranquila. Ela não tinha uma vida tranquila com esse homem. Ele fala, ou que houvesse muita compreensão da parte dele nos assuntos da casa.
Deixa eu te falar, na sua casa você é líder. Se você for para Provérbios 31, você vai ver que a Bíblia fala de uma mulher que ela era bonita, de uma mulher que ela era empreendedora, de uma mulher que ela era mãe, de uma mulher que era esposa, de uma mulher que era líder da casa. Ela dava direção para os seus empregados, para suas servas, para os seus funcionários. Ela era uma mulher que fazia de tudo. Ela era líder. Deixa eu te falar uma coisa, antes que você, assim... para que você possa entender e antes que você tenha atitudes, talvez, que não sejam atitudes que o Senhor espera, porque a principal testemunha do seu matrimônio foi Deus. E Deus, ele é aquele que ele odeia o divórcio. E a gente vai observar que a palavra fala que Abigail, ela era uma mulher que estava dentro de um relacionamento muito difícil. O relacionamento dela não era fácil. E o marido dela era extremamente diferente dela. E ela decidiu permanecer até o final com aquele homem. Você vai ver que dentro da palavra de Provérbios 31, a gente vê que as mulheres, elas foram levantadas como líderes dentro das suas casas. Você já deve ter passado por isso, certo? Você tá na sua casa e o marido ou o filho grita e pergunta: viu, cadê tal coisa? Não acho, já procurei, não acho. Tá aí, procura porque tá aí. Ah, não tô achando isso aqui. Aí você sai lá de onde você tava, aí você vem procurar, você fala: tá aqui, ó. Nossa, mas eu não tinha visto. Aí a gente fala assim: meu Deus, você parece que é propósito que você tá fazendo. Você tem o prazer de me tirar do que eu tô fazendo. Não, mulher, deixa eu te falar uma coisa, porque você é a líder. Você quer ver? Às vezes você tá na sua casa, ou você saiu, você foi trabalhar e você voltou e a pia continuou do mesmo jeito que você deixou. Talvez com um monte de louça ou talvez com um pouco de louça. Talvez a roupa estava no varal, talvez as toalhas estavam todas para ser colocadas no varal lá fora. E você chega e fala: meu, vocês não viram aqui? Talvez você fale pro teu marido, talvez você fale pros teus filhos: poxa, vocês não viram? Olha a louça, por que vocês não lavaram a louça? Gente, vocês não viram que estava dando hora do almoço? Vocês não foram adiantando aí o arrozinho para mim? Poxa, vai adiantando pra gente. Poxa, por que vocês não recolheram a roupa do varal? Olha a chuva. Aí, tomou chuva, por que vocês não tiraram? Deixa eu falar uma coisa, não é por maldade. É porque na casa a mulher, ela é a líder. O que é um líder, senão aquele que dá direção? Que vai dando direções? Para observar. Se você sai de casa e você fala assim pros seus filhos, ou entra num acordo com seu marido: olha, eu queria que você lavasse a louça para mim. Você pode fazer isso? Quando você voltar, só a louça vai estar lavada. O fogão não vai estar limpo. Porque você não falou do fogão, você falou só da louça. Entende? Ai, Jesus fala: oh, meu Deus do céu. Mas por quê? Porque você é a líder da casa. Com a sabedoria, você vai edificar a tua casa. E com a inteligência, você vai consolidar. Você vai fixar ela. Foi isso que a Abigail fez. Foi exatamente isso que a Abigail fez. Então, você precisa entender para você parar de reclamar, parar de murmurar. Quando a gente vê no livro, o livro ele fala que a Abigail provavelmente ela não tinha uma vida calma na companhia daquele homem. Provavelmente os dias dela não eram tranquilos. E ainda o livro nos fala que houve muita compreensão e também não deve ter havido muita compreensão da parte daquele homem nos assuntos da casa. Não é? Ele não tinha muita compreensão e ela também tinha que saber lidar com aquilo. Por quê? Quando você vai para a história, o que os rapazes de Davi foi pedir? Comida. Quem é responsável pela dispensa da casa? É o marido? Quem é responsável de colocar os mantimentos, de saber o que está faltando, o que não está faltando, se precisa comprar isso, se precisa comprar aquilo? Não é a mulher? Então não era ele de primeira mão que deveria ver se tinha ou não tinha mantimento para dar. Quem que era? Era ela. Você percebe na história que a Abigail, ela chamou a responsabilidade para ela? Você percebe na história? Que ela chamou a responsabilidade para ela, falou: viu, é minha culpa. Você vai observar também, a gente já passa aqui para a próxima página, que fala também que não é muito provável que Abigail tivesse uma vida muito calma com esse homem, ou que houvesse muita compreensão de sua parte nos assuntos da casa, ou em seus relacionamentos pessoais. Não é?
eu queria que a gente continuasse. Se você tá com o seu livro, vai chegando na página 14 aí pra gente continuar lendo, pra gente caminhar pro final. Cadê a hora? Cadê? Olha a hora, olha a hora. Quem tem hora, gente? Gente, vocês estão entendendo? Você tem dúvida? Me fala uma coisa, me faz perguntas aí. Faça pergunta relacionada a matrimônio. Ah, outra coisa que eu quero falar a respeito de casamento com pessoas diferentes, tá? Você já ouviu falar sobre julgo desigual? Já ouviu falar? Eu esqueci de falar sobre isso. Porque a gente, olha, 7h45. Elis, obrigado pela hora. Ai, gente, olha, eu começo a mexer aqui, fica daquele jeito. Olha a hora, Pai Eterno. Pensa numa pessoa que fala pelos cotovelos. Deixa eu falar uma coisa, antes que eu esqueça. Eu tava falando aqui a respeito de... que é a gente que escolhe agora o nosso casamento, né? Ah, o nome do livro? Ó, Mulheres da Bíblia, tá bom? Hoje a gente tá começando essa leitura devocional. A gente tá aprendendo com Abigail hoje, tá bom? É a primeira mulher hoje. E eu falei pra vocês que no início teve aquela pergunta, né? De como que ela pôde suportar um homem desse. Vou comprar um relógio, Kátia, eu vou comprar. Eu vou comprar um relógio, pode deixar. Olha só, você sabe que a gente viu que antigamente os casamentos eram arranjados, não era a mulher que escolhia, né, o marido. Era os pais do noivo e os pais da noiva que acertavam o casamento. Então provavelmente o casamento de Abigail deve ter sido assim. A Bíblia fala que Nabal, ele era descendente de Caleb. Ele fazia parte de Caleb. Que Caleb? Aquele que entrou lá na terra prometida junto com Josué. Tá bom? E aí você vai ver que a palavra fala aqui para nós que Abigail, qual autor? O autor é Abraham Cooper. Abraham alguma coisa. Você vai encontrar... Gente, eu não sei falar inglês, me ajuda. Ó, você vai encontrar na livraria Famílias Cristãs, tá bom? Esse livro é deles mesmo, tá? É maravilhoso, fala de todas as mulheres, todas. Não é só as mulheres que foram fantásticas e mulheres de fé, não. Fala de todas as mulheres da Bíblia. A gente vai falar de todas elas. E aí... hoje em dia, quem que arruma o casamento? Quem que você casa com quem você quer hoje? Ninguém casa obrigado mais, não é verdade? E você vai ver também, e eu tava falando aqui sobre julgo desigual, e eu vou falar por minha conta, tá? A Bíblia fala sobre julgo desigual quando uma pessoa incrédula, ela se une em sociedade ou matrimônio com uma pessoa... Uma pessoa que é crente se une a um descrente. Uma pessoa que é justo se une a um injusto. Ele fala qual a unidade que existe nisso. Isso é também uma questão de julgo desigual, né? Mas eu vou falar uma coisa para você. A gente precisa escolher certo, né? Hoje as mulheres, elas precisam entender. Quando elas estão entrando no matrimônio, antes que a gente caminhe aqui na nossa leitura, elas precisam entender que elas estão entrando num plano de Deus. E o matrimônio, ele é para a eternidade. A única forma que um ser humano se torna um com o outro é dentro do matrimônio. Você não vai encontrar na criação, biblicamente falando, né, outro ser criado que se torne um. Você vai ver que os animais, quando eles se acasalam, eles não se tornam um. Eles vão, né, vão vivendo. Você vai ver que a palavra fala que um relacionamento de exclusividade, de fidelidade é dentro do matrimônio, porque a pessoa ela se torna uma com aquela pessoa que ela casou. Então hoje a gente precisa escolher. Hoje a gente precisa escolher pelo quê? Que fé que aquela pessoa professa? Se realmente ela crê em Deus, se realmente ela tem princípios bíblicos, se realmente aquela pessoa tem caráter. Né? Qual que é o caráter daquela pessoa? Qual o temperamento? Até o temperamento, gente, você vai ver lá em Malaquias 2, depois você lê, que Deus, ele odeia, o mesmo Deus que odeia o divórcio, ele odeia a violência, entende? Você vai observar que a palavra fala
que nós temos que escolher certo, é as nossas escolhas. A palavra fala que Deus ele coloca diante de nós a bênção e a maldição. Ele fala, escolhe a bênção. Eis que eu coloco diante de você todas essas coisas, só que quem escolhe somos nós. Hoje você precisa entender o que é julgo desigual. Então não é só questão de fé. Tem pessoas hoje, cristãs, mulheres cristãs, eu tenho amigas, pessoas que eu conheço, que acabaram se entrando no matrimônio por causa de carência, por causa de querer ter alguém, acabou se unindo em matrimônio com uma pessoa que professava fé totalmente diferente da dela, e hoje está passando situações muito sérias, entende? Outras já separou porque não aguentou, porque não deu conta. Então a gente precisa entender que Deus ele é testemunha, e a palavra fala que não era para ser se unir povos diferentes, entende? Então a gente tem que ter responsabilidade com isso. Mas eu classifico hoje também julgo desigual idade diferente. Você sabia disso? Você pode falar, o quê? Você falando sobre isso? Eu mesma. Porque se nós não tivermos essa maturidade que a Abigail teve, a pessoa ela não continua. O que é julgo desigual? Por exemplo, idade diferente. O ideal da gente parar para analisar hoje é duas pessoas que elas estão ali mais ou menos na mesma idade. Eu diria, eu vou falar por mim, tá, gente? Não é regra não, mas eu vou falar de mim, das minhas experiências, daquilo que eu vivo. Eu acho que o ideal seria uma diferença de estourando uns 5 anos de diferença. A não ser que você tenha a maturidade para viver, né? Eu falo isso porque, assim, é muito difícil, a maioria de vocês sabem, né? Eu sou casada e muito bem casada, graças a Deus, amo meu marido, acredito que ele me ama, sei que ele me ama, acredito nisso, mas não é fácil quando tem uma diferença de idade muito grande. E hoje eu entendo que também seria um julgo desigual, porque são gerações totalmente diferentes. E hoje tem muitas mulheres que elas estão tão assim, querendo entrar, sabe, no matrimônio, que elas não se preocupam com a fé, né, desses homens, desse homem que ela quer se unir em matrimônio, não se preocupa com a vamos dizer assim, com aquilo que é caráter, com aquilo que é princípio, com aquilo que aquele homem valoriza, e até mesmo com essa diferença de idade. Por que eu tô falando isso? Porque a diferença de idade interfere também em gerações, em mentalidade, em cultura, maneira de ser. Sabia disso? Isso é muito sério, isso é muito sério. E para você entender e se manter dentro da palavra de Deus, você vai precisar o quê? Ter princípios. Porque senão acaba abandonando. Porque você vai perceber que a pessoa ela é totalmente diferente de você. E é uma diferença ao extremo. Aí o que as pessoas fazem? Eu não quero mais saber não, vamos separar. Vamos porque a fila anda. Não, não pode ser. Casou? Vamos ficar firme até o final. A não ser, claro, né? Dentro das condições que a palavra de Deus ela nos traz aqui. E aí cada um vai seguir aí. Vamos lá, vamos continuar lendo. Você entendeu a questão do julgo desigual? Porque a gente tem que ter responsabilidade para escolher, né? Para que a gente não venha cair numa falência, porque não é a vontade de Deus que os matrimônios entra num estado de crise e venha se dissolver. Não é a vontade de Deus essa. Não é a vontade de Deus. Muitas vezes um matrimônio ele se dissolve e a gente sabe disso porque a palavra de Deus fala por causa da dureza de coração. É por isso. Por que um matrimônio se dissolve? Por que um matrimônio se acaba? Por causa da dureza de coração. Por causa disso. A Eli está falando aí, é verdade. Meu esposo se afastou dos caminhos de Deus. E eu sei que não é fácil. Mas permaneço em oração por ele, muito forte. Amém, querida. É isso mesmo. Permaneça. Não abra mão. Não abra mão. Porque 1 Coríntios também fala, né? Que a mulher santifica o marido. A gente precisa decidir estar firme ali e suportar, porque olha a história de Abigail e Nabal. Vamos continuar a leitura lá no versículo, na página 14, para a gente caminhar para o final. Esse homem só se orgulhava de seus bens materiais, e a sua maior satisfação era fazer grande folia com seus camaradas. Nabal assumiu o papel de Saul, o rei, em sua disputa com Davi. Como é evidente para nós na resposta que ele dá aos mensageiros de Davi.
Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 10. Como veremos, Abigail teve muito mais compreensão, e é evidente que ela estava decididamente do lado de Davi, como mostram suas palavras. E há de ser que, usando o Senhor com o meu Senhor, conforme todo o bem que já tem falado de ti, e te houver estabelecido príncipe sobre a terra. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 30. A história pode ser contada rapidamente. Davi estava com seus homens na montanha e enviou um destacamento a Nabal para lhe pedir provisões, suprimentos. Davi acreditava ter direito a isso porque havia protegido os pastores de Nabal. Mas Nabal odiava Davi. Portanto, tratou os seus enviados rudemente e os mandou embora de mãos vazias. A reação de Davi ao saber do ultraje é compreensível. Ponham suas espadas na cintura. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 13. 400 soldados caíram sobre a casa de Nabal e nenhum homem ficaria vivo nela. Mas Abigail interveio e deu ordens para carregar vários burros com pães, odres de vinho, ovelhas, grãos e frutas. Ela os enviou a Davi e ela mesma seguiu seus servos para ter certeza de ver Davi satisfeito. O discurso de Abigail a Davi é um modelo de diplomacia e ela conseguiu o que queria. Ela caiu aos pés de Davi assim que o viu e se desculpou pela tolice do seu marido, com palavras eloquentes. Então, pediu a Davi misericórdia, em nome de Jeová, e no final o fez ver que quando chegasse o dia em que Davi teria os seus direitos reconhecidos, ele ficaria feliz por não ter derramado sangue sem causa, nem de ter feito justiça com as próprias mãos. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 31. As palavras com que ela se despede são: lembra-te de tua serva. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 31. Ela não apenas acalmou a ira de Davi, mas quando Nabal morreu, pouco depois de uma terrível embriaguez, e Abigail ficou viúva, Davi lembrou-se dela. Ele enviou uma embaixada dizendo que queria tomá-la como esposa. Vamos ouvir a resposta de Abigail. Aqui está a sua serva, pronta para servi-los e lavar os pés dos servos de meu senhor. E 1 Samuel, capítulo 25, 41. A sua descrição não a havia abandonado. Devemos ter em mente que esse era o estilo de linguagem daquela época. Abigail mostrou prudência em circunstâncias difíceis. Ela mostrou fé ao dizer a Davi, o escolhido de Deus, em oposição ao rei Davi: mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida de meu Senhor estará firmemente segura como a dos que são protegidos pelo Senhor teu Deus. Mas a vida de teus inimigos será tirada para longe como por uma atiradeira. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 29. Abigail viu essas palavras se cumprirem. Amém. Glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa, mulher. Deixa eu te falar uma coisa. Aqui nós vamos ver uma mulher que ela foi pacificadora. E ela teve ousadia. Abigail, ela teve ousadia. Tá muito claro? Vocês estão me ouvindo bem aí, gente? Começou a bater o sol aqui. Abigail, ela teve... Eu não tava vendo vocês mais. Abigail, ela teve ousadia até para falar: lembra-te da tua serva. Lembra-te. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Abigail, ela era uma mulher pacificadora também. Além de ser uma mulher inteligente, que teve atitude, você vai ver que a palavra fala que depois que Davi foi pedir comida, o que Davi queria? Davi, ele queria comida.
Como eu disse, quem é responsável pela despensa da casa? Quem é responsável de saber o que tem e o que não tem na casa? A mulher. E você vai ver que Abigail, naquele momento, depois você leia a história, você vai ver que quando ela chega próximo a Davi, a palavra fala que ela falou, viu, é minha culpa, eu não vi os seus rapazes chegando. Eu não vi os homens chegando, me perdoa. Nabal, ele é um homem rude, ele é um homem que não sabe falar. Só que o detalhe, a palavra fala que um dos servos de Nabal, ele ouviu quando Davi, os rapazes de Davi chegou até ele. Ele correu em Abigail, falou, viu, o negócio é o seguinte, tá acontecendo assim, assim, assim. Você precisa fazer alguma coisa, senão a sua família vai sofrer as consequências disso. E depois você lê lá na história, você vai ver que Davi, ele foi com 400 homens para acabar com todos os homens da casa de Nabal. Não era só os filhos e os netos de Nabal, os sobrinhos de Nabal que estavam em risco, mas todos os homens, todos os servos dele, seria aniquilado. E a palavra fala que Davi estava com tanta raiva porque ele ia matar até os meninos. Até os meninos seriam mortos. É tão sério quando a gente para pensar sobre isso, porque Abigail, ela teve atitude, ela teve um posicionamento para salvar não só a casa dela, mas ela salvou gerações. A atitude dela salvou gerações. Ela não salvou somente o marido dela. Ela salvou todos os homens. Todos os homens. Abigail, ela teve um posicionamento com coragem. Deixa eu te falar. Quando uma mulher que ela é criteriosa, uma mulher que ela é segura de si, ela anda e se move por critérios, você vai ver que ela tem coragem de se posicionar. Nós estamos vivendo um tempo que tem pessoas que se posicionam, tem pessoas que não se posicionam, mas tá tudo bem, tá tudo certo. E o fato de você ter coragem de se posicionar não quer dizer que você não tenha medo. Não quer dizer que você não tenha medo. Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa se posicionar mesmo com medo. O que Abigail fez? Abigail, ela teve uma atitude. Ela teve uma atitude de consertar aquilo que o marido dela fez. Só que ela não colocou culpa nele. Abigail, ela não pôs a culpa no marido. Ela sabia quem ela era. Ela falou, eu assumo a responsabilidade. Fui eu que não vi os seus rapazes chegando. Toma aqui, tá aqui tudo pra você. A palavra fala que ela se ajoelhou. Ela reconheceu quem ele era. A palavra fala que ela chamou ele de Senhor, ela disse que realmente ele iria reinar. Não coloca a tua mão, não vai colocar a tua mão para você sujar as tuas mãos com sangue, não, vai chegar o dia que o Senhor vai te honrar. Ela profetizou sobre a vida de Davi. Quando você olha a história de Abigail, você vai ver que Abigail, quando ela voltou para casa, o marido dela estava tão embriagado, que ela falou, nem vou falar nada, deixa esse homem dormir. O que ela fez? Ela esperou o dia seguinte, quando ele estava lúcido. Ela falou, vem cá, deixa eu conversar com você. Aconteceu assim, assim, assim. Deixa eu te falar, por mais que você tenha um marido extremamente difícil, você vai precisar se posicionar em alguns momentos. E isso não quer dizer insubmissão. Eu preciso te falar hoje, antes que a gente termine. Submissão não é obediência. Quando você vai para Efésios, a gente não vai ler porque não vai dar tempo, mas Efésios, leia lá, Efésios capítulo 5. 5 e 6 ali você lê, você vai ver que Efésios fala, filhos, obedecei a vossos pais. Maridos, amai vossas esposas. Esposas, sede submissas a vossos maridos. Então, obediência é para filho. Maridos devem amar. Esposas devem se submeter. O que é submissão? É alguém que é sub na missão. A missão do matrimônio, ela é do homem. A missão do casamento, ela é do homem. A mulher, ela é aquela que é a sub na missão, que é responsável para auxiliar o homem na missão do matrimônio. Ela é responsável para auxiliar o homem na missão dele. Você entende? Você vai ver que a palavra fala que a palavra não nos manda amar os maridos, porque a mulher não tem dificuldade em amar. Ele fala, respeita. Respeita os seus maridos. Já para o homem é uma ordem, ame. Ame a ponto de morrer por ela. Você consegue observar que muitas de nós estamos sendo travadas na nossa posição de líderes da casa, de posição de ser alguém que faz parte da missão por causa do entendimento errado? Ser submissa não quer dizer ser obediente. É claro que você não vai ficar confrontando seu marido. Olha, gente, o sol que tá aqui
Vocês estão vendo? Tá ruim aí para me enxergar? Começou a bater um sol enorme aqui. Estamos quase encerrando. Eu quase não tô vendo aqui mais nada. Oh, meu Deus. Vocês estão me vendo, gente? Me ajuda. Olha só. Eu não tô falando que você tem que confrontar o seu marido. Não é isso que eu tô falando. Eu não tô falando que você precisa bater de frente com ele. Não, não é isso. Você precisa ter concordância. Você precisa caminhar junto. Entende? Eu não tô falando que você não pode, discordar. Não, é tudo em amor. Entende? Vai ter alguns momentos que você vai ter que ter uma posição de coragem. Porque senão todos vão padecer da tua casa. Porque senão todos vão morrer da tua família. Por causa de uma imprudência, por causa de uma forma que a pessoa não sabe se comportar. Entende? E você vai ver que ela não omitiu isso do marido. Você vai ver que a palavra fala que depois, no momento certo, ela esperou o momento certo. Porque quando ela voltou, ela resolveu todo o problema. Ela não chegou falando, viu? Você não sabe aqui, o seu pingaiada. Olha que quase que você faz com a gente. Eu que fui lá resolver, porque se não fosse eu... Não, ela não falou nada disso. Ela contou o que aconteceu. Olha, eu fui encontrar Davi, porque ele estava vindo assim, assim, assim. Tinha 400 homens com ele, ele estava vindo disposto a vir acabar com tudo. Eu levei os suprimentos da nossa casa, porque ela levou muita comida. É claro que esse homem ia dar falta também. Só que ela roubou alguma coisa? Não, era dela também. Tudo que era de Nabal era dela também. Então se ele negou, ele estava negando que era dela também. Ela disse, não, tá aqui, pelo amor de Deus. Eu vou negar comida para alguém? De jeito nenhum. Né? De jeito nenhum, não. Então deixa eu te falar, a Abigail, ela precisou se posicionar com coragem. E o fato de você se posicionar e ter coragem para se posicionar não quer dizer que você não vai ter medo, que você não pode ser dominada pelo medo. O que você não pode é paralisar pelo medo. Entende? Você precisa compreender isso. A Abigail, ela sabia quem ela era. A Abigail, ela tinha entendimento de quem ela era. Você vai observar que a Abigail, ela era uma mulher que ela tinha segurança. A moral dela, ela tinha. Você vai observar que a Abigail, ela, quando ela falou com Davi, a voz dela trouxe razão. A razão de Davi de volta. Olha para você ver. Porque ela era uma mulher que ela temia o Senhor. Davi estava descendo, para pensar, ela estava descendo com um homem que estava com sede de vingança. Ela se encontrou, melhor dizendo, com um homem que estava descendo com sede de vingança. Um homem que não estava querendo saber de nada. Um homem que queria acabar, nós vamos acabar com todos. Ele estava sem misericórdia, porque ele disse que até as crianças, os meninos iriam morrer. Ela teve que ter coragem. Nós não estamos vivendo isso nesse tempo, gente. Abigail precisou ter coragem para encontrar com esse homem. Quando ela chegou, ela já se jogou no chão. Só que detalhe, a palavra fala que na frente foram os homens com o suprimento. Deixa eu te falar uma coisa. Davi encontrou primeiro os alimentos. Só que mesmo assim não parou ele. Então a voz de Abigail, a voz de uma mulher sábia, a voz de uma mulher inteligente, fez com que um homem totalmente raivoso, um homem totalmente cheio de raiva, de fúria e de ódio, voltasse à razão. Ele disse, você tem razão, é verdade, eu vou fazer isso, eu vou atender a sua voz. Leia depois o texto lá, foi exatamente isso que Davi disse para ela, eu ouvi a tua voz. Deixa eu te falar uma coisa, pode ser que a tua família, o teu esposo não esteja ouvindo a tua voz, mas outras pessoas vão ouvir. E porque essas outras pessoas vão ouvir, a tua casa vai desfrutar disso. Você precisa parar para pensar sobre isso. Davi, ele era já ungido rei, né? Só que não era por causa disso que ele ia sair fazendo atrocidades, não é? Você vai observar que depois que ela saiu da presença dele, ela falou, lembra-te da tua serva. Ô mulher sábia, fala a verdade, gente. Ô mulher inteligente. Depois o homem do marido teve um piripaque lá, não deu conta da notícia, que ele quase morre, ele mesmo se matou. Ai, Jesus, ajuda nós. Essa mulher foi feita o quê? Rainha. Ela foi feita uma das mulheres do rei. Ô, Senhor, ajuda a gente. Por quê? Porque ela conquistou o respeito de Davi. Ela conquistou o respeito. Deixa eu te falar.
pessoas extremamente difíceis podem sim continuar na missão do matrimônio. Podem sim continuar. Mas por quê? Porque essa mulher entendeu quem ela é. Essa mulher entendeu quem ela é. Essa mulher entendeu que ela, em Cristo, em Deus, ela é segura. Em Deus ela pode ser uma mulher que preza por princípios, que preza pelos valores. É uma mulher que ela obedece sim aquilo que o pai dela diz. Não é? Obediência, paternidade, a gente está falando de Deus. A partir do momento que você é casada, você precisa ser submissa, entender que você faz parte da missão. Amém? A pergunta do nosso devocional para a gente encerrar é assim: que tipo de casamento era de Abigail? O casamento de Abigail, para mim, ele foi primeiro um casamento arranjado. Na minha opinião, ele foi arranjado primeiro, né? E depois ele era um casamento difícil. Para mim era um casamento que era bem difícil. Por causa do convívio, né, com o marido, que era uma pessoa difícil, provavelmente não era fácil. A segunda pergunta é: como é possível que esse casamento tenha ocorrido? O casamento, na época, ele só aconteceu porque foi arranjado, porque senão eu acredito que não tinha sido arranjado. Mas nesse tempo de hoje, por que um casamento aconteceu? Por que o seu casamento aconteceu? Se hoje tá tão difícil, se é a pessoa que é tão difícil, como que foi? Foi você que escolheu? Foi você que aceitou? Então você vai chamar a presença do Senhor. Então você vai ser essa mulher obediente ao Senhor. Você vai ser essa mulher que preza por princípios. Você vai ser, nesse tempo do fim, uma mulher que obedece o que o teu pai diz na palavra. Você vai ser uma mulher que preserva princípios e dá valor aos princípios. Você tem valor. Você não vai fazer como as mulheres hoje, né? As mulheres que estão vivendo nesse tempo faz. Você não vai sair abandonando a sua família, você não vai sair abandonando o teu matrimônio. Você não vai sair fazendo isso. Porque você é uma mulher de Deus no tempo do fim. Essas mulheres são mulheres da Bíblia. A Abigail era uma mulher, hoje a gente classifica ela como uma mulher da Bíblia. Você é uma mulher de Deus no tempo do fim. Então você é uma esposa no tempo do fim. Então você entende a palavra de Deus e prefere viver por aquilo que o Senhor te diz. E se você tá feliz ou não, mas tá difícil conviver com esse homem. Mas tá complicado conviver com esse homem. Você precisa amar você mesma. Se cuida, vai cuidar de você, vai cuidar, sabe, da sua aparência, vai cuidar do seu bem-estar, vai fazer uma caminhada, vai andar de bicicleta, separe um tempo para você. Né? Separe um tempo para você estar com as suas amigas, batendo papo, conversando. Amigas que sejam amigas que são amigas de Jesus também. Não dá para ser amiga de quem não é amigo de Jesus. Você vai acabar tendo outras ideias aí. Então seja amiga daquelas que são amigas de Jesus. Vai dar risada com elas, vai brincar, divertir, sabe? Passear também, por que não? Você precisa disso. E a terceira pergunta aqui: como Abigail mostrou a sua fé? Deixa eu te falar, mulheres no tempo do fim, mulheres de Deus, para se assemelhar com a mulher da Bíblia, ela precisa demonstrar a fé que tem. Como que a gente demonstra a fé? Como que Abigail demonstrou fé? Para mim, Abigail demonstrou a fé com atitude e com humildade. Atitude e humildade. Não tem como você mostrar a tua fé se você não tiver atitude. Você precisa ter atitude. E atitude em humildade. Sempre aí você mostra a tua fé. Amém? Que você possa ser uma esposa no tempo do fim. Que você receba o enche do Senhor. Que você entenda que a mulher Abigail, ela hoje quer nos ensinar a ser uma mulher no tempo do fim. Ela quer nos ensinar a ser uma esposa no tempo do fim. É possível a gente continuar preservando aquilo que o Senhor preserva, se você se amar primeiro. Então, se você se ama primeiro, você é pacificadora. Que você seja pacificadora. Aonde você estiver, que você leve paz, que você traga conciliação, que você seja a solução, que você seja aquela que protege a tua casa, a tua família, por causa do teu posicionamento. Amém, mulher? Você recebe essa palavra? Você recebe? Não abra mão, mas se lança no Senhor. Se lança nele. Você precisa ter uma aliança com o Senhor. Foi isso que Abigail viveu. Amém? Eu esqueci de falar aqui, olha. Para as esposas dos nossos dias, o princípio essencial, faltou isso, eu estava esquecendo o que eu ia falar. O princípio essencial é moderação.
Como que eu consigo fazer isso? Pelo amor de Deus, pastora, como que eu consigo fazer isso, Débora? Eu queria que você fosse comigo lá em Timóteo, rapidinho, pra gente encerrar. 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo... 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1. Como que você vai conseguir fazer isso? Ai, como que eu vou conseguir ser como Abigail? Né? Como que as esposas, nos dias de hoje, elas conseguem ser como Abigail? Você vai encontrar isso lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Diz assim, olha, porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia. Deus não nos tem dado o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Como que as mulheres nos dias de hoje, elas conseguem, né, manter o matrimônio? Como que as mulheres no dia de hoje, elas conseguem conservar esse princípio? Com moderação. O seu princípio essencial para ser uma mulher como Abigail é moderação. Você precisa ser moderada, ter autocontrole. Uma mulher que se ama, ela tem autocontrole. Uma mulher que se ama, ela se domina. Ninguém domina ela. Não é o externo que domina ela, não é as pessoas que dominam ela se domina. O primeiro princípio é moderação e o segundo é ter prioridades corretas. Você precisa priorizar aquilo que é correto. Se você não priorizar aquilo que é correto, não tem como. Entende? Então, qual que é o princípio essencial para que você seja uma Abigail no tempo do fim? Para que você se comporte como Abigail. Não vamos nem falar ser Abigail, vai? Porque cada uma de nós temos um nome aqui. E o Senhor não quer que a gente seja igual a ninguém. O Senhor quer que a gente tenha exemplos, né? Então, como ser uma mulher de Deus no tempo do fim? Seu princípio principal é ter moderação. Porque o Senhor, ele fala, Deus, ele não nos deu espírito de covardia, mas espírito de poder. Você, como filha de Deus, você tem poder. Ele nos deu o espírito de amor. Você tem amor. Quem é o amor? O amor é Jesus e você carrega ele. E você precisa ter moderação. Calma. Equilíbrio. Equilíbrio. Tenha equilíbrio. Ó, Nabal não era equilibrado, mas a Abigail era. Nabal, ele não tinha esse domínio, esse controle, mas a Abigail tinha. Ela sabia o lugar dela, ela sabia a hora dela, ela sabia quem ela era. Se você sabe quem você é, se você sabe o lugar que você está, e se você sabe a hora certa, pronto. Você sabe qual que é o teu princípio essencial. E tenha prioridades. As suas prioridades têm que ser sempre o que é correto, o que é justo, o que é de boa fama. Filipenses fala sobre isso. Tá bom? Então anota isso para você não esquecer. O seu princípio essencial para que você viva como uma esposa, como a Abigail viveu, é moderação, equilíbrio. Equilíbrio, e você vai conseguir. Amém? Vamos orar? Tem alguém que quer fazer alguma pergunta enquanto a gente ora aqui? Vamos orar enquanto isso? Se você tiver alguma pergunta, faça que a gente já responde aqui já. Tá bom? Aba, obrigada. Obrigado por tanto ensino, obrigado por transferir esse conhecimento sobre nós. Obrigada, Senhor, obrigada. Obrigado porque nós aprendemos tanto com a Abigail. Nós recebemos cada ensino que a Abigail nos traz nesse dia de hoje. Nós queremos tomar como exemplo as atitudes, o comportamento, a fé, a coragem, a ousadia, Senhor, de Abigail. Nós reconhecemos em nós o teu Espírito, que nos torna cada vez mais bonitas, a partir do momento que nós nos amamos, a partir do momento que nós não colocamos pessoas como prioridade na nossa vida. Pai, hoje nós assumimos o lugar de prioridade. Em primeiro lugar está o Senhor na nossa vida e nós trazemos como princípio essencial nós como prioridade. Senhor, assim como a tua palavra nos diz em Mateus 22, nós nos colocamos como prioridade para nos cuidar, para nos zelar por nós mesmos, pela nossa saúde, pela nossa aparência, zelar por quem nós somos, para que assim a gente possa suportar, amar e conviver com pessoas
ainda que sejam difíceis ou extremamente difíceis e totalmente diferentes de nós, nós queremos te pedir que o Senhor nos ensine essa prioridade para que a gente possa viver e viver bem. É o que eu te peço em nome de Jesus. Abba, querido, nós te pedimos nesse momento, nos concede sabedoria, nos concede inteligência como esposa. Quero apresentar diante do teu altar cada esposa, aqui cada mulher, e eu te peço, nos concede inteligência para que a gente possa consolidar a nossa casa, para que a gente possa firmar a nossa casa. Abba, nos concede sabedoria, para que assim a gente venha edificar. Nós abrimos mão agora de toda insensatez, de toda imprudência, de toda tolice. Abrimos mão agora do nosso ego, do nosso orgulho, do nosso senso e juízo próprio de justiça. Nós abrimos mão agora para viver a tua palavra dentro da nossa casa, dentro do nosso matrimônio. É o que eu te peço em nome de Jesus. Derrama sobre nós um espírito de paz, para que a gente venha ser pacificadoras dentro da nossa casa, ou onde nós formos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o espírito de pacificação seja derramado sobre nós. Pai, que o som da nossa voz leve outro, Senhor, a trazer razão, a fazer com que a razão volte para a vida deles, para as atitudes dele, é o que nós te pedimos. Nos usa como canal de vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor levante o rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz, agora e para sempre. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós agora. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Obrigada. Hoje a gente está começando, acabou passando, mas eu não quero passar mais. A Kátia falou aí que ela vai dar de presente um relógio. Eu tomo posse, viu? Eu não abro mão da bênção não, viu, Kátia? Gente, um beijo, que Deus abençoe, que Deus abençoe. Coutinho, Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça, te encha de unção, poder e glória, para que você continue, amém. Que Deus abençoe. Muito obrigada, gente, até quarta-feira, às 7 horas a gente está aqui. Na quarta-feira a gente vai aprender sobre Agar, tá bom? Quarta-feira a gente vai aprender sobre Agar. Que Deus te abençoe, fica na paz. E até a quarta, querendo Deus, em nome de Jesus. Tchau, Deus abençoe.